usava isso. Mas é a hora, tem que ensinar para a pessoa, porque senão suja mais que limpa. Na hora que ela tirar, pegar poeira feitinho, colocar por baixo, suja tudo. Então ele tem que saber. Agora, o ideal é fazer isso toda vez que for varrer. Não, continua nem não precisa. Só quando não tiver ninguém. Nós já usamos isso aí assim. Agora, ó, precisa de tirar lá, são os jornais expostos. Isso não pode ficar. Eu não deixava nunca jornal exposto. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aí o estudo da mini-peça interassistencial do ponto de vista da categoria. Isso é na interassistenciologia. A categoria da mini-peça é o predicamento da consciência lúcida, dedicada ao trabalho assistencial, interconsciencial, multidimensional e cosmofisiológico do próprio grupo evolutivo, convicta da função menor pessoal, contudo produtiva e participativa, dentro do mecanismo de assistência às consultas e consciex, ou melhor, às consciências e consciex. Agora, a categoria de mini-peça assistencial, o mecanismo interassistencial multidimensional. O registro extrafísico na paraprocedência pessoal da atual consim mini-peça interassistencial. A integração da consciência às tarefas libertárias. A interdependência evolutiva consentida. O pré-anonimato evolutivo. A autovivência do estado vibracional profilático como primeiro passo para o domínio das energias conscienciais da consciência. O mecanismo interassistencial sob a direção dos evoluciólogos extrafísicos. O governo central dos mecanismos interassistenciais sob a autoridade ou superintendência do Colégio Invisível dos Serenões. A autoclassificação da categoria da mini-peça interassistencial na condição de extra-cum. A enciclopédia da conscienciologia como instrumento gerador de extra-cons, a consciência intermissivista, especialmente aos jovens diversores, rapazes e moças. A categoria das mini-peças interassistenciais íncitas nos verbetes da enciclopédia. As autorretrocognições, a escala evolutiva das consciências. Eu chamo a atenção para o detalhismo, tem uma página inteira aqui com 21 sessões. E depois também a caracterologia, na página 35, sobre 7 categorias de mini-peças interassistenciais. O projecionista, o epicentrista, o ofexista, o desperticista, o semiconsciexista e a teleguiada. Agora, depois nós falamos sobre a categorização mais acurada da mini-peça interassistencial dentro do mecanismo multidimensional, interessa profundamente a todas as consciências lúcidas, intermissivistas, na CCCI. Como encara você a categorização da mini-peça interassistencial? Você admite alguma relação pessoal com tal assunto transcendente? É uma coisa para a gente pensar. Vale a pena chamar atenção para isso. Eu quero dizer que esse é o verbete 1005, tem 4 páginas, 42 logias e 9 máximos. Aí, Rosa, se você quiser aumentar, faltam 3 no crescendo e 2 na trinomiologia para chegar nos máximos. Agora, o mais é estudar, porque esse verbete está bem detalhista em certos dados, para a pessoa pensar sobre o assunto. Agora, a coisa séria que eu chamo a atenção, que eu li aqui, é isso aqui, ó. O registro extrafísico na paraprocedência pessoal da atual consciência mini-peça interassistencial. Muitos de vocês foram registrados, quer dizer, matriculados, foi feita a inscrição, inscritos, já como mini-peça interassistencial. Agora, eu queria fazer uma consulta a você, Antônio, para você examinar aí na frase enfática, que lá no fim eu ponho CCCI. A frase enfática, todas as letras são maiúsculas, tá certo? É tipo garrafal.
Agora, essa CCCI não era o caso de colocar tudo com letra grande? Você acha? Eu acho que é uma coisa mais criteriosa, dentro do nosso critério, está mais dentro do processo. Então, pois é, caixa alta. Agora, tem alguns que eu ponho, tem outros que não. Eu vou dar uma revisão nisso para colocar certas coisas, tudo em caixa alta. Na questão aqui, então vai ficar igual a letra A no início da. É mais correto, né? Mais adequado. Agora eu tenho aqui uma pergunta que já fizeram, é o seguinte. Para a fatologia, sexta linha. O governo central dos mecanismos interassistenciais sob autoridade ou superintendência do Colégio Invisível dos Serenões. Poderia ampliar um pouco sobre isso? O caso é o seguinte, os serenões, o Colégio Invisível deles, superintende os evoluciólogos. Quem dirige ou quem gerencia o problema do maximecanismo assistencial hoje na Terra são os evoluciólogos. Mas a superintendência, se vocês quiserem, a inspeção, a fiscalização, propriamente a grande gestão do processo é feita por serenões. Porque o processo da interassistencialidade, ele praticamente é a consciência do governo da Terra. Né? É a coisa mais séria que nós temos aí. Então, a hora que a gente fala que vocês se inscreveram, alguns de vocês estão inscritos como mini peça assistencial, já no curso intermissivo, isso é seríssimo. Em matéria de evolução, uma das coisas mais sérias que a pessoa pode atingir é isso. Agora, veja, ela às vezes ainda não é desperta, está caminhando ainda para isso. Mas já está endereçada, já está lá dentro do problema. Então, o que eu quero é atrair a atenção de vocês, para vocês ponderarem a respeito do processo da interassistencialidade nesse nível mais avançado, evoluído, de desenvolvimento. Observa bem se isso que eu estou falando tem lógica, se faz sentido para vocês. E vamos examinar esse assunto com mais carinho, com mais critério e com mais detalhe. É importante. Outra pergunta. Gostaria de estudar mais sobre as centrais extrafísicas. Poderia falar mais sobre o assunto? Olha, o ideal aqui é a pessoa pegar o que nós já escrevemos sobre isso, que tem uma série de verbetes, tem 3 verbetes, fora os outros que nós nos referimos a isso. E eu vou pedir aí para a nossa amiga que perguntou o seguinte, quando sair aí esse DVD, o DVD, que vão ter os 1000 verbetes, você procura pelo Find, dá um jeito de localizar, centrais. Pelas centrais, então, você vai arranjar. E outra coisa, pelo a sigla lá, você acha, por exemplo, Central Estatística da Fraternidade, CEF. É só procurar isso do Find que a pessoa vai direto aonde está falando tudo, dentro dos 1000 verbetes. Fica mais fácil para a pessoa. O senhor disse há alguns dias que é contra a cirurgia contraceptiva de homens e mulheres. Como fica a situação das mulheres tomando pílulas por 3 décadas, mais ou menos, e os efeitos negativos do seu organismo? Olha, de qualquer maneira, há 3 décadas, se a mulher vai tomar a pílula, ela está acompanhando, ela vê a diferença que tem no corpo dela, ela para. Agora, na hora que você mutila uma pessoa, não tem jeito de parar, não. A maioria não tem saída para isso. Cirurgia é uma coisa, tomar remédio é outra coisa. Prescrição medicamentosa, ambulatorial, é uma coisa. Cirurgia é outra. Essa pessoa aqui está confundindo uma coisa com outra. Pílula é um negócio de remédio. Você está tomando todo dia, você pode parar com aquilo. Agora, cortou, acabou. Não tem jeito. O povo vai falar, não, mas tem jeito de voltar a salpingectomia, a deferentectomia, que é a vasectomia. A maioria não tem, não. Você conversa piada. Então o negócio, não confunda, não vamos confundir prescrição medicamentosa de fármaco, o problema medicamentoso, farmacológico, com o processo do bisturi, quando corta. Cortar uma coisa, tomar pílula é outra. Não vamos confundir uma coisa com outra. Contraceptivo cortado, acabou, é mutilação. O nome não é esse, não. Eu uso a palavra mutilação porque é bonitinha, o povo entende, mas o nome não é esse, não. O nome na minha terra é castração. Castração. Castração.
Ah, claro, isso eu preciso explicar mais. Castração com bisturi. Pelo menos, né, vai usar o bisturi, ó, uma coisa mais avançadinha, né? Melhor do que faca. Né? Tem nomes piores. A gente fica por aí, não é isso? Mas faz favor. Valdo, dentro da frase da parapatologia que você mencionou, a segunda linha, o registro extrafísico na paraprocedência pessoal, da atual consimine pessoa interassistencial. Minha pergunta é, toda consciência que faz um curso intermissivo, não, ela já não entra nessa categoria? Não. Ela é candidata, mas ela não é candidata a mini-peça. É preciso ter uma ficha adequada, alguma coisa para mostrar, dentro do processo da meritocracia. Mas quando a gente faz um curso intermissivo, já tem uma ficha pessoal com meritocracia? Tem, mas agora, veja, ainda não tem aquele mérito, né? Ainda é muito primário. Então, como é que a tem gente... gente que está começando a fazer assistência para valer depois do curso intermissivo, que antes era egoísta demais. Então, fazia, mas de modo indireto, então, uma coisa ou outra, mas não abria mão, não enfrentava as coisas lá. Ela está rindo. Mas olha, na OIC vocês vão ver muita gente assim. Agora, veja, evolucientes e consciência terapeuta. Eu estou falando de uns e outros. Mas então, que é o que delimita concretamente que decide que uma pessoa, mesmo não tendo feito muita assistência, vai fazer um curso intermissivo? Olha, muita gente fez assistência, mas de Tacom, porque tinha interesse. Você entra no movimento espírita, tem que ajudar todo mundo. E viva Allan Kardec e Jesus Cristo. Você não deve deixar isso nunca mais. É assim que eles fazem. Isso é doutrinação, é dogmática, é peremptoriedade. Isso é autocracia, está tudo errado. Tá, então... Agora veja, esse povo fazia assistência desse jeito. Isso não é assistência. Assistência é da TARS, é tarística, não é taconística. Tá, tarística é esclarecer, informar. Jamais fazer a cabeça de ninguém. Jamais doutrinar ninguém. Jamais manipular ninguém. Informar. Dar a notícia. Ver se a pessoa quer, o problema é dela, mas não forçar nada, não persuadir, não convencer. Nós não usamos nenhuma técnica de persuasão nem de convencimento. Nós queremos informar, nós somos da informação. Essa que é a diferença. Isso é um derivativo do princípio da descrença. Tá, mas em tese, então, pelo que eu estou entendendo, qualquer pessoa, mesmo tendo feito só TACOM, pode ter mérito para fazer um curso intermissivo. Já está na hora, né? Tá, então, dessas pessoas, qual que vai entrar dentro dessa categoria de mini-peça durante o curso? Ela vai saber depois com o tempo. A hora que ela tiver mais assistência, porque já é mini-peça. Uma das características da mini-peça interassistencial é uma assistência de função permanente. Agora, isso é categorizado. Isso do ponto de vista que eu estou falando, amador. Agora, ela se torna profissional o dia que ela é desperta. Mas isso é definido... Quando ela alcança a desperticidade, ela se torna profissional. Mas isso é definido, a pessoa ser ou não ser uma mini-peça dentro do curso intermissivo ou durante a vida intrafísica? Não, tanto faz um como o outro, depende. Depende quando é que a pessoa obteve aquele nível. Quando é que ela chegou naquele platô, aquela etapa? E se a pessoa quisesse saber se ela já entrou nessa categoria dentro do curso intermissivo, o que ela teria que estudar para ela saber? Só ela ver se ela tem assistência. Como é que está a assistência dela? Quais são os resultados disso? Entendeu? Outra coisa, que fenômenos estão acontecendo com ela? Segundo ponto é esse. Primeiro é o processo de assistência. Segundo, começa a acontecer fenômenos de extrapolacionismo parapsíquico. Isso pode ser incluso desde a pessoa ser criança, né? Não, mas aí já é outra coisa. Isso aí é de amadora, de gente que está começando. Estou falando é o profissional. O problema é você, por exemplo. Todos os fenômenos que você já teve na sua vida são secundários. Eu quero ver agora os fenômenos com você, hoje. A qualidade, o conteúdo, o mérito disso. Qual foi o resultado? Esses fenômenos são prolíficos? O que é que isso serve de construtivo? Qual é o saldo disso? Hoje. Que hoje você tem outra cabeça, tem uma bagagem intelectual maior, você já tem uma montante de experiência, de experimentação, entende? Muito maior. A última pergunta, então, Valdo. Vamos supor uma pessoa que desde pequena, ela já tinha muito amparo, uma pessoa bem assistida mesmo, né? Poderia ser considerado que essa pessoa já estava nessa categoria durante o curso intermissivo ou não?
Depende, se de ver, né? Cada caso tem que examinar para ver as raízes, como é que está ali a estrutura da pessoa. É aquele negócio das fundações, os fundamentos, o alicerce da personalidade. Como é que ela é? Se a pessoa, uma pessoa, strong profile, presta atenção, ectoplasta, às vezes está com predisposição até para ter macrosoma, e ela acha que ela tem até paramicrochip. Essa está muito preparada para alcançar, às vezes, a dispersidade até antes dos 46 anos. Você entendeu o nível? Tudo depende da estrutura, cada caso a gente tem que ver. Assim, ó, esporadicamente ou isoladamente, a maioria de vocês tem esses dons e tem esses perfis. Agora, o problema é a hora que junta vários desses skills, vários desses potenciais, simultaneamente, na mesma pessoa. Agora, num caso desse, por exemplo, era praticante tenés. Aquilo abre tudo na vida. Você está entendendo? A conscienciologia traz tudo de mão beijada, já mastigado para a pessoa. Se ela quiser, é só arregaçar as mangas e enfrentar. Fazer o esforço pessoal. Ela chega lá. Evaldo, toda pessoa que está dentro dessa categoria de mini-peça, a proexis dessa pessoa já foi embasada nessa mini-peça que ela vai desenvolver. Toda a proexis da pessoa, ela já está subordinada a essas possibilidades, probabilidades. Isso aí é a lei das probabilidades extrafísicas da situação, da proexis. Isso é da proexologia lá do e a cláusula pétrea está também totalmente relacionada com isso. Está lá dentro. Tudo está lá dentro. Esse é o caminho. Por sinal, a turma da PEC saiu, Locha. Eu estou escrevendo um negócio hoje terrível, sabe? Que é um processo que é dentro da Max Proexologia, que eu ainda não trouxe. Que está lá, ó, com ela. Lê aí para nós como é que chama. Autofracasso deslocado. Que a pessoa que às vezes está tentando melhorar a outra pessoa, fazendo assistência, e a outra pessoa lá fracassa, ela não faz. A outra que está aqui, que é o assistente, começa a sentir o fracasso dela e entra na onda. Está entendendo? Agora, isso é nosográfico, até um certo ponto. Então, eu já escrevi esse verbete. Está entendendo? Esse aí eu vou trazer de qualquer hora, que é uma coisa que está precisando, que é uma das lacunas que estão faltando lá no estudo da Max Proexologia. Ele é da Max Proexologia. Muito embora é da intrafisicologia, da experimentologia, da conviviologia, entende? Mas é importante aí no caso. Eu estou só te lembrando que é dentro da sua área, aí você quer, o Loche, se deixar, ele quer saber tudo de ontem. Ele não topa o que é amanhã, ele quer saber de ontem. Já quer levar tudo mastigado para chatear a turma lá. Não é? Então, eu já estou te falando que eu estou nessa, tá certo? Faz favor, Roberto, você manda. Aqui na parapatologia, terceira linha, você fala da integração da consciência, as tarefas libertárias. Podia fazer um contraponto em relação ao senso de liberdade pessoal versus essa integração ao grupo, ao maxi-mecanismo. Como é que esse jogo da própria motivação pessoal, da liberdade pessoal e a concessão em relação ao grupo? O caso todo é o seguinte, escuta. Por mais integrada que viva uma consciência lúcida, a CCCI, a Max Proex de todo mundo, a Cognópolis, ao movimento amplo aí da conscienciologia até internacional, por mais integrada, por mais vínculo consciencial que ela tenha com tudo isso, a questão do max-mecanismo é específica, individualíssima e personalíssima. Vê se me entende. Antes de tudo tem aquilo. Se ela estiver trabalhando nisso, tudo mais vai ter reflexo. Mas tem que partir desse processo. Então, sem a ficha pessoal, tudo mais é conversa fiada. É apenas estereótipo, é rótulo, é imagem, é aparência. O fator desencadeante é a ficha. Saldo da ficha. Agora, o saldo da ficha é da interassistencialidade. Vê se tem lógica aqui que eu estou falando para você. Agora, olha bem
a condição dessa mini peça dentro do maxi-mecanismo, que dali é que ela salta para ser uma mini peça na nossa coletividade conscienciológica. Isso tem lógica aí para vocês? Isso aí é muito importante a gente falar nessas coisas. Muitos de nós pensamos nisso, mas a gente às vezes não chega a estabelecer e pôr os pingos do dia, fixar a ideia. Você está entendendo? É isso que eu estou tentando expor. Agora, não tem lógica isso para você? Então, primeiro, a ficha. Segundo, maxi-mecanismo, multiassistencial, interassistencial. Terceiro, o resto. Todo o processo da congregação, confraternização, a grupo karmologia da pessoa nessa vida com esse corpo. Na elencologia se fala da personalidade trifacetada, né? Autodecisor, pesquisador independente, mini-peça interassistencial. O que você consideraria o megatrafor dessa personalidade? Aonde é que está isso aí? A última, na elencologia, a última personalidade. Ali. A mini-peça interassistencial. Teleguiada, o teleguiado autocrítico, homem e mulher? Não. Não. Isso, a elencologia, página 35, lá em cima. Isso. Vamos ver. Elencologia, página 35. Esse aqui. Tá. A personalidade trifacetada, autodecisor, pesquisador independente, mini-peça interassistencial. Você quer saber o que? O megatrafor, o que seria, você consideraria aí? Nesse aqui? Vamos estudar, né? Porque ele reúne, vamos dizer, ele é muito Eu acho que aqui o aí. problema mais sério é o javalino. É aquilo que eu tenho tentado ser há muito tempo. Tá. Quando vocês me deixam. Isso é o cara que joga, justifica e joga a culpa pro resto. Pessoal, a culpa é de vocês. Quando vocês me permitem, não é isso? Não é assim? Então a gente Agora, em parte, esse negócio de como me permitem está certo, você sabe disso, né? Por causa do processo da interassistencialidade. Às vezes não dá para você fazer uma coisa muito séria sua pessoal devido à assistência que você está fazendo. Você não pode ser, às vezes, nem descaridoso, nem injusto, entende? É o processo da vanglória, é o problema do cabotinismo, é o processo do excesso. A pessoa tem que saber como conviver com os outros, mas aí sem criar constrangimento. Mas isso é mais respeito ao grupo, a inserção mais respeito do ao grupo. Não tem nada que ver mecanismo. com estupro evolutivo. Nada que ver. Outra coisa, às vezes tem com omissão superavitária, totalmente. Omissão superavitária. Você está entendendo a lucidez vamos dizer, da sutileza, né? Da sutileza. Uma sutileza lúcida, tá certo? Tem que ter lucidez para entender isso aí. Mas então, isso aí tem mais Agora, a ver com isso é o atenuante. javalino, é a consciência javalina. Mas isso é aquela que ela é tenaz, mas dentro da cosmoética. Ela pode ser até da cosmoética destrutiva com a impactoterapia, mas ela tem cosmoética, tá certo? Então, a primeira coisa, CPC, Código Pessoal de Cosmoética. Ela tem que ter, o pessoal. Mas agora, veja, ela não quer fazer estupro evolutivo, nem pensa. No caso aí, não se cogita disso, mas se cogita do problema de você fazer a omissão superavitária a favor da pessoa. Não é nem a favor seu. Do grupo. Você entendeu a sutileza do a favor do outro? Vocês estão entendendo isso que eu estou falando, né? Sim. Explica aí, o que é que você entendeu? Fala. Traduz aí para a Laura. A pessoa tem um potencial, ela tem, veja só, é uma personalidade multifacetada aí. Ela tem a característica, o megatrafor da persistência, da perseverança, o javali. Então, se deixar por conta dela só, ela vai passando o ritmo, é o furacão, entendeu? Mas em relação ao grupo, isso aí vai traz um gap e traz uma coisa boa para você estudar nisso aí é aquela concentrator. É concentrator. Eu já tenho aí a locomotiva, entende? Alguma coisa nesse sentido. Então, pega
A omissão vai ajudar a pessoa, vai manter a aproximação, vai manter o attachment, vai manter a conexão com o grupo ou com as outras. Sim, mas onde que está esse limite? Quando que a pessoa tem que falar assim, bom, já fiz, agora não é o momento de fazer omissão, agora é o momento de eu fazer o que eu tenho que fazer. Esse limite que eu acho difícil de ver, de sentir quando que é o momento. Na dúvida você se abstém, não faz nada. Só deve fazer com certeza. É discernimento pessoal, né? Aí é discernimento tem que pessoal. fazer com certeza, senão não dá certo. A visão, cosmovisão pessoal dentro do grupo. Agora, gente, vocês estão vendo que eu, às vezes, aqui, ó, eu estou pegando o microfone que pesa, mas eu não ponho aqui, ó, eu tiro e ponho isso, ó. Que é para não dar problema aqui, ó. Como é que chama aquilo que dá? Tendinite. Isso aqui, ó, você coloca qualquer coisa de peso, depois de 1 ano, 2, 3, vai dar tendinite aqui. Então a gente põe fora, ó. O povo às vezes não entende o que quer dizer, eu estou meio curvo e tudo, eu não sou besta. Entendeu? Agora, por exemplo, eu posso fazer isso, não tem nada. Agora, se eu ficar aqui horas, assim, ó, todo dia, a tendinite. Que eu não gosto de nada de ser Robocop, meu negócio é na mão. Eu acho muito melhor. Você tira, faz o que você der a entender. Gente, eu já estou cansado de ser bicho dentro de um corpo fole que a gente usa. Ainda vou piorar esse corpo fole, fica parecendo que eu estou querendo mais, não é isso? Eu quero a liberdade de ação. Vamos vomitar, eu quero voar. Como é que é? Não posso. Agora, ainda vou pôr mais troço, me segurar aqui, eu estou perdido. Não dá. Você sabe que uma vez eles estudaram para mim, eu coloquei microfone até na barba, mas não funciona. Na barba, segurava na barba aqui. No entanto, eu posso guardar aqui uma nota de $100 na barba, mas microfone não. Hã? O quê? Não, isso aí você fica presa. Aí você não está vendo um pouco como é que tem trabalho disso? Melhor a coisa na mão mesmo. O caso era arranjar um mais leve, né, mais adequado, melhor. Já tem alguns por aí. Agora, vamos ver como é que nós vamos fazer lá no tertuliário. A gente está estudando. Vamos ver se a gente, o melhor processo. Vamos ver o que dá. Mas, Rosa, o que você manda, por favor? Os gadgets. Professor, página 34. Pois não. Detalhismo, teoriologia. A teoria da evolução consciencial, a teoria da singularidade e a teoria da meritocracia. Eu queria, assim, o senhor estava explicando para ele, eu queria entender o seguinte, tomei nota aqui, né? O senhor diz, por mais que haja uma interassistencialidade no grupo e que dentro aqui da CCI nós vivamos assim, nos interrelacionando, interassistindo, mas a nossa ficha é individualíssima, né? Antes de tudo ela é individual, depois é que vem a parte grupal. Antes de tudo, depende do seu esforço. Depois é que vem a Max Pro X. Sim. Agora eu queria entender se, em relação, digamos, a uma consciência que viveu, assim, por muito tempo, mais voltada só para o outro, esqueceu muito dela, né? E agora que está se preocupando em voltar para assistência pessoal. Sim, mas isso aí é exceção e geralmente é furado. É furado. O negócio da pessoa que se dedicou muito ao outro, se ela tivesse dedicado, ela já teria sabido disso, já era milipeça, já estava entrosado. Sempre atrás disso tem alguma filosofia autoritarista. Sim, um interesse. Vê se me entende. Urubu Serra, olha você da política, você sabe que é assim. Então é preciso de ver. A política aí pode ser religiosa, artística, política propriamente dita, sociológica, quer dizer ideológica. Tudo isso tem. E também agora, uma na hora que a pessoa vai fazer a coisa né? aberta, também. é tudo diferente. Também uma questão de ganhos secundários? Não, aí não é ganho secundário, não. É ganho 90%. Tudo é egoísmo mesmo. Sim. Não é ganho secundário. Ganho secundário é coisinha bonitinha que a gente fala, é eufemismo. Essas bobagens. Não tem nada disso. Professor, e essa recuperação, a questão da meritocracia, como fica na balança
quando essa consciência resolve também fazer esse trabalho de fazer uma interassistência com ela. E apesar de já ter feito por muito tempo. Não, ela está sempre outro. fazendo interassistência. Escuta só. Na hora que a pessoa, ela vê o que é o código pessoal de cosmoética e a necessidade evolutiva de fazer assistência, ela não pensa mais em fazer assistência a si. Ela sabe que todo o retorno da assistência que ela faz aos outros é para ela. Então ela não pensa mais no egão. O egão diminui. Isso é que chama o autocídio. Ela mata o próprio egão. É o egocídio. Você está entendendo? Sim. Da personalidade, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista consciencial. Ela acaba com o egão e com o umbigão. Então a coisa diminui. Agora, nesse ponto, ela sabe que o processo da evolução é ajudar os outros. É abrir mão, é fazer concessão, é entender a outrem, o outro. Nesse ponto, então, ela começa a defender mais os direitos do outro. Ela esquece dela mesma. É nesse ponto que a coisa toda melhora. Eu vou explicitar mais, então. Essa consciência sou eu. Então, olha só, quer dizer, eu fiz consciencioterapia e descobri que atrás dessa que eu achava que era muito assistencial com o outro, mas na verdade eu tinha ganhos secundários porque era questão do poder, né? Pensa da seguinte maneira, Rosa, pensa com você. Eu fazia assistência, mas era muito egocêntrico. Eu agora quero fazer uma assistência sem egoísmo nenhum. Acabou, tudo muda. Esquece o resto. Como tudo é equilibrar? semântica, tudo é ilusão. E será que dá para conseguir equilibrar ainda? Para isso você fez o curso de MT, você está aqui para isso. Uhum. Esse é o seu trabalho, essa é a sua função. O seu objetivo é esse. Esse é o trabalho nosso. É lógico que tem. O curso de MT foi feito para isso. Então ele muda esse processo da interassistencialidade. Porque... O nível da confraternidade da consciência, ele muda totalmente. Tudo se altera. Eu não fui assistencial com o meu soma, né? Eu prejudiquei muito ele porque esqueci. Sim, mas dele, agora veja, né? você Entendeu? às vezes estava querendo, você tinha algum interesse bravo, algum objetivo grande, egocêntrico, enorme. Por isso você fez isso com o corpo. Agora talvez o processo, uma fuga da realidade. mesmo agora, na hora que você fosse dedicar a humanidade inteira, de uma maneira isenta, imparcial, totalmente, é preciso ter cuidado, porque senão você se suicida. Se fizer excesso, Foi o que aconteceu com o senhor quando foi o senhor foi comigo, chamado, workaholism, né, isso aí está errado. Barçanu. Isso A gente acontece tem que muito ter no espiritismo. critério, tem que ter noção, tem que ter a criteriologia e tem que ter a coerenciologia daquilo que a gente faz. Agora, para isso, a gente precisa ter uma autocrítica. Sem autocrítica, a gente não consegue nada. Uhum. Professor, eu sei que tomando muito tempo, mas é uma interrogação que vem a tempo. Eu sinto muita falta ainda de me dedicar mais ao outro. Isso é um vazio grande para mim, entendeu? Sei, mas agora veja, você não se dedica ao outro naquilo que você escreve uns artigos que você está dedicando ao outro. Eu falo assim, uma ONG, uma comunidade. Isso aí ainda é o seu egoísmo, né? o seu orgulho e a sua vaidade. Entendi. Falando franco é isso. A situação é essa. Isso aí não esquecer totalmente. Você está vendo que você ainda tem um pezinho lá dentro. Tem que tirar. Vamos puxar esse pé. Tá bom, professor. Obrigada. Ela é ótima, Rosa. Ela estuda ela mesma no detalhe, corta fundo. Tá certo? Tudo bem? Mas então, que ela falou Marcos, vamos em frente. Isso que ela falou tem a ver primeiro a inserção dentro do mecanismo, né? Para depois a inserção nos mecanismos de assistência. Deixa eu te perguntar um negócio, está tocando o telefone, deixa eu desligar aqui esse negócio. Ah, tá. Ele fala antes, você anota lá, você está falando. Não, eu anotei, eu queria falar que tocou o telefone na hora, que saco. É o seguinte, eu fiquei preocupado com o negócio desses casos de consim trator, de consim javali, né? Então, mas vamos dizer que a pessoa esteja passando um pouco por cima e prejudicando os outros e até a si mesmo, em alguns casos, né? Não, isso aí você já está na fase negativa, você está na fase nosográfica, isso é patológico, eu não estou falando isso. Estou falando uma pessoa javalina que não passa em cima de ninguém, ela voa por cima de todo mundo para ajudar. Sim, não, entendi. É outra coisa, é um javali de asas. Não, mas foi isso mesmo que eu entendi. Tá certo. Foi isso mesmo.
Só que nesse caso ela pode dificultar ou os outros ou ela mesma. Não, aí nós não estamos pensando. Isso aí já foi superado. Não, então. Não vem ao caso. Mas o Alberto estava falando disso aqui contigo, e você falou, nesse caso, eu até botei aqui, hetero-omissão, né? Uma omissão superavitária. Não, quando a pessoa deixa de fazer aquilo, porque a pessoa outra não vai entender, ela ainda não está madura, não está na hora. Precisa arranjar o horário, o modo de falar, a testemunha. Isso é omissão superavitária. Então você deixa em função de outra. Isso. Né? Você deixa em função daquele nível de assistência que você ainda não está com gabarito devido a outra pessoa. Tá, então, não é isso mesmo que eu estou falando. Entendeu? Não tem nenhuma nosografia. Foi isso mesmo que eu entendi. Não estou considerando nosográfico. Eu queria perguntar o seguinte, aí você falou, na dúvida não faça, né? Mas você já vem agindo assim, tudo bem, cada caso é um caso. Você já vem agindo assim de uma forma natural. Para logo com isso e observa. Faça uma reflexão, vai para o laboratório e pensa, daqui para frente eu tenho que mudar. Vamos ver o que está acontecendo. Porque quase sempre vão ter omissões negativas nisso. Que você já vinha. Não, então você nesse caso não está se omitindo. Você deveria se omitir em alguns casos que você está passando por cima e prejudicando a todos. Tem que parar para pensar, fazer reflexão. Então nesse caso não faça, você disse, você não faça a ação, quer dizer, você não, se omita. Para e vai para o laboratório para refletir. Começa tudo de novo. Doravante, tudo será diferente. Não, nós estamos no fim do ano, né? Vocês sabem que hoje vocês têm que aproveitar, porque outubro é só até meia-noite. Amanhã já é novembro, tá? Estou só avisando que é bom vocês saberem. Então só tem 2 meses agora para isso. Nesse ano. Entendi. Então, como regra, melhor você se omitir, né? Não é você não aplicar a omissão, não. Não, você é a omissão superavitária. A omissão superavitária, ela pode ser um percentual maior a seu favor e pode ser um percentual maior a favor de outrem. Sim, isso aí eu já entendi. A minha dúvida é isso que você disse agora. Quer dizer, no caso geral, então, você aplica aquilo de não fazer. Quer dizer, você se omite no caso geral, se você tiver dúvida, enquanto você não tem certeza que aquilo é positivo. Escuta, Marcos, seria bom você lembrar também daquele princípio nosso. A vida humana, uma pessoa não mostra lucidez pelo que ela faz apenas. Não. É pelo que ela deixa de fazer também. Devido às requisições, ainda mais nessa vida moderna que tudo te envolve, né? Milhares de estímulos novos, entende? E isso então, a tentação é uma sedução, é envolvimento. Então o problema todo é a pessoa também saber tirar o corpo fora, vamos dizer, do carro sem freio, entende? Do barco furado. Tem que dar um jeito. Da fria. Como diriam os trapalhões, entrou numa fria. É aquele negócio. Tem que evitar a fria. Mas nesse caso aqui, a omissão, quando envolve outra pessoa, a coisa mais sensível, de uma certa forma, é mais sensível ainda. Mais sofisticado. Tá certo. Mas então, Natália, poxa, hoje tem a filha e o pai, o negócio é sério. Viva a Argentina. Professor, na página 33, Pois não. na parafatologia, na quinta linha de embaixo para cima, eu queria entender melhor a autoclassificação da categoria da mini-peça interassistencial na condição de extra-com. A autoclassificação da categoria. Como é que a mini-peça, por exemplo, com o processo de extra-com? Com é o problema da unidade de lucidez da pessoa. Quais são as unidades de lucidez extra que você tem? Extrafísica, mais avançada, de extrapolacionismo, de processo parapsíquico avançado, de assistência. Então aí é um ponto já mais avançado da pessoa. Ela já está no nível mais avançado como mini-peça. Ou seja, os conhecimentos que eu tenho no extrafísico, isso seria uma extra-com? Não, e você está recuperando aqui, você está consciente disso. Então, com isso, você já é capaz, por exemplo, de fazer um auto-sacrifício, autoconsciente, a auto-abnegação, você se dedica ao trabalho com auto-abnegação, sabendo que aquilo não tem flagelação, que não tem masoquismo. Você está com autocrítica em todas essas manifestações.
por exemplo, nestes últimos dias, semanas, eu estou vivenciando assim mais lucidez no extrafísico. Sim. Eu queria entender como é que se essa indicação de que o trabalho está andando ou... Veja como é que estão as coisas, se os resultados dos seus esforços têm sido benignos, positivos. Se há uma construtividade, se eles são edificantes, se são positivos. Veja isso. É por aí, é o saldo, é o resultado, é o produto, é o fruto dos seus esforços. Entende? Esse é o caminho. E outra coisa, na elencologia, na página 35, tanto masculinologia como feminologia, a última de todas, a mulher, o homem da ação. Sim. O homem de ação, eu sempre falo aí num bom número de verbetes sobre esse assunto. O homem de ação é a pessoa dinâmica. Então, por exemplo, se ele é intelectual, ele é dinâmico. Ele escreve artigo, ele faz palestras, ele participa de curso, ele faz divulgação, ele informa, ele se comunica. É um comunicólogo. Se é, por exemplo, do processo parapsíquico, ele é da dinâmica, ele ajuda os outros, ele faz assistência com aquilo, entendeu? E por aí vai. Obrigada. Valdo, posso ir um verbete anterior? Pode. Tá. Aí no banco de esperma, eu vou fazer mais um comentário que falou Laura o outro dia, a respeito de aquele famoso ponto no 17 que você falava de seminário do insólito, de lo insólito. Se lembra desse? Sim. Tem uma coisa aqui que realmente eu não gosto. Você quer respeitar a gramática ou você quer respeitar a forma? Não, eu quero respeitar, não, nenhuma coisa nem outra. Não, você está bobeando. Então, a terceira posição, eu quero respeitar o veículo. O veículo? O veículo não tem assento. Tá bom. Se você... é o veículo de informação, quer dizer, o periódico. Tá certo. É isso aí. Se você quer respeitar o veículo, eu posso te fazer uma sugestão. Sim, fala. Aqui você está escrito isto em minúscula. Tá? Assim seja que você respeite... Não, eu não vou mudar isso aí, já aconteceu. Não, deixa eu falar. Há 30 anos eles já fizeram essa questão. Não, eu vou só te explicar, só um parênteses. Há 30 anos eles falaram isso para mim. Se você vai escrever depois com letra menor, você está indo contra, mas não é. Aí vem aquela pessoa que examina a minha bibliografia, como já aconteceu demais, porque a minha bibliografia, ela transcende a ABPN, tudo que tem internacional. E a pessoa vem em cima de mim e fala assim, olha, você escreveu errado. Você escreveu um negócio. Eu falo, não, eu estou seguindo aquilo que está no título do periódico. E não saio disso, não quero saber de outra hipótese. Calma. Agora posso falar eu? Posso falar? Fala. Posso falar? Sua vez. Tá bom. Se você quer respeitar o título, isso acontece em muitos titulares em espanhol. Tá? Certo. Por exemplo, o jornal La Nación, certo? Teria que ter o tilde, não tem, eu sei porque está tudo em maiúsculo. Isso eu já discuti na Argentina e em Buenos Aires. Calma. O que eu queria te sugerir, tá? Que se você quer colocar e respeitar o título do jornal, é melhor colocar aqui tudo em maiúscula e não colocar em minúscula. Não, senhor, é mesmo, é o que eu estou te falando, há 30 anos falar isso. Eu não quero saber, aqui. Tá bom, eu vou publicar do jeito que é, que isso é bibliografia internacional. Por exemplo, a nossa amiga, a Cristiane, as coisas sabe disso. Eu discuto esse negócio da bibliografia faz 30 anos. Mais um ponto posso te dizer? Fala. No mesmo jornal Seminário de lo Insólito, quando eles escrevem... Se a letra menor, eles vão acertar tudo. Eu sei disso, não tem novidade nenhuma disso para mim, não. Escuta, eu trabalho com bibliografia faz só 60 anos. Tá bom. Faz 30 anos eu discuti isso tudo. Por exemplo, eu sou do jornal La Prensa. Você lembra dele? Lá da Argentina? Lembra? O quê? Qual? La Prensa. Sim, por aqui empastelaram. Eu vi isso tudo. Tudo na Argentina, de sua terra. Tá bom. Estou com 76 anos, ó.
Porque eles mesmos, escrevendo no jornal, o seu próprio título, escrevem em minúscula. Mas não me interessa. E na hora que você vai fazer bibliografia, tem que fazer aquilo que está lá, porque vem depois a pessoa e te toca na cara, como já aconteceu comigo. Eu não, eu tenho que seguir a raiz daquilo que eu vi. Mas a raiz está em maiúscula, não está em minúscula. Não interessa. Interessa, é a língua. Sim? Não, para mim não. Tudo bem. Para mim não interessa, isso é problema dele. O meu problema é que eu tenho que pôr do jeito que está lá, porque senão a pessoa lê, ela não entende espanhol, não entende nada, cria um problema danado, porque não é você entende espanhol. Eu estou falando para quem não entende. Eles chegam lá e falam assim, olha, que negócio é esse aqui? Não tem esse acento. Como é que você colocou isso aí? É o contrário que você está falando. Tudo bem. Agora eu não, eu deixo tudo do jeito que está, que ninguém pode reclamar nada. Tudo bem, o texto é teu. Você quer deixar assim? Não, mas é estilo mais racional do que qualquer outro. Ok, posso voltar agora ao verbete atual? Na parafatologia, quarta linha, aliás, terça linha, você diz a interdependência evolutiva consentida. Sim. Eu gostaria de saber o fundo do consentido. Isso aí é o seguinte, o consentido é o seguinte, por exemplo, você trabalha com a gente, mas você trabalha com amparadores extrafísicos. Chega num ponto que você já está tão acostumado, aqui já tem dezenas de anos que você está com aquele trabalho grupal, de equipe, entende? Então, numa condição dessa, tudo que eles vão falar para você chega num certo ponto que você não precisa nem mais de criticar, fazer uma heterocrítica ou fazer uma avaliação imediata. Você já vai seguir o que eles falam, porque você já é consciente, porque você já tem um precedente, um exemplo de tantas dezenas de anos sobre aquilo, que você tem um respeito, uma consideração, você admite que as coisas estão tudo certo. Tá, mas tem lógica isso para você? Tem lógica, mas o fato de ser uma interdependência evolutiva, de por si não é já consentida? Às vezes não. Às vezes não, você tem que criticar. Eu critico até o amparador. Ela não é consentida. É consentida quando eu entendo. Se você, por exemplo, consente uma coisa que você não entendeu, não dá certo. O que eu estou falando aqui é porque eu entendi, porque eu tenho uma evidência muito grande daquilo. Entendeu a diferença do consentido? Então, aqui no caso, eu acho, sabe, Oswaldo, que é necessário a interdependência evolutiva consentida. Tá, okay. Que é a mais avançada que tem. Você entendeu aí, né? Tá bom. E vir para o exército. Tá bom. Mas olha, vamos em frente. Valdo, na parafatologia, 8ª linha, você coloca a enciclopédia da Conscienciologia como instrumento gerador de extracons a consciência intermissivista, especialmente os inversores. É o que a Natália perguntou. Isso. Continuando sobre isso, esses extracons, eu posso entender que nós, enquanto intermissivistas, pensávamos de uma forma diferente e, portanto, estudamos determinados assuntos lá, mais prioritários, e aqui tivemos acesso a uma outra forma de pensamento, ao qual foi mas possível... Mas não é só isso, não. O extracon diz respeito a todos os cons que são extrafísicos da extrapolação. Então, é uma coisa que às vezes está mais avançada do que isso que você está falando. Um pouquinho a mais, um pé na frente, uma passada na frente. Entende? E isso só seria possível aqui Não, isso é possível. Extracon você pode pegar onde for, até no outro planeta. Quando você está projetado, ou quando vai lá com um grupo volitativo, alguma coisa nesse sentido, qualquer lugar. Agora, o que eu quero é chamar a atenção aqui como instrumento gerador. A enciclopédia permite isso. Por quê? Ela vai fazer a retrocognição. Ela desencadeia o processo na sua cabeça. Isso ajuda. Você entendeu a diferença? É sutil aí o negócio, mas funciona. Essas coisas existem. Agora, a enciclopédia permite isso muito. Eu tenho visto isso com as pessoas. Elas vêm e falam para mim o que está acontecendo com elas. Entende? Uma pessoa ora, porque a maior dificuldade que nós temos na enciclopédia é a pessoa chegar hoje e se adaptar a tudo que está escrito aqui. Principalmente ela entender as seções das logias.
Se ela começar a entender as logias, tudo vai mudar na vida dela. Aquilo interfere em tudo. No jeito dela pensar, no jeito dela sentir, no jeito dela agir. Não, aqui, faz favor. É aqui. Entende? O caso todo é por aí. Então, o cons aí e o extra diz respeito ao extraordinário, à extrapolação, o extrafísico, aquilo que está mais avançado para a gente. É isso que eu chamo de extracor. Uma outra questão. Eu senti falta dentro da fatologia, ou dentro de todo o verbete, do voluntariado dentro das ICs. Sim. Você não colocou de propósito? Não, eu não coloquei de propósito, para não haver muita confusão, né? Já tem muita confusão nisso. A mini peça interassistencial está bem aqui, então clara. Agora, se vai colocar, tem que estudar bem como é que a gente põe aqui. Mas não tem, não tem voluntariado aqui. Porque isso aí tinha que entrar no detalhismo. É que o detalhismo já tem 21 sessões. Eu achei curioso, eu comparei com outros. Pois é, não, veja, uma página inteira aqui, uma página inteira de enciclopédia só de detalhismo. Eu ia te perguntar, mas deixei essa. Mas eu falei isso antes. Uma outra coisa, você pode aumentar aí a crescendologia e a trinomiologia. Trinômio faltam 2 para interar 7. E crescendo faltam 3. Okay. Uma outra questão, Val, na etimologia. Sim. A etimologia está definido a palavra consciência, só que ela não aparece no título, e não está definida a palavra interassistencial. Sim, mas e daí? Não tem que acrescentar isso? Isso aí, então vamos falar lá. Lá ela estuda. Vamos ver como é que nós fazemos, a gente amplia isso. É isso. Obrigado. Tu mandas. Valeu. Mas então, Sheila. Para a pessoa melhorar a produção textual, o senhor acha... Para melhorar a produção textual, o senhor acha que estudar filologia ajuda? Para ajudar o quê que você está pedindo? Estudar filologia. Não, mas ajudar o quê? Na produção textual, compreensão da formação neologística, Não, mas é óbvio. Ajuda? É óbvio. Quanto mais a pessoa estudar a comunicação, e principalmente a linguagem, que é no caso aí a filologia, é importante. Eu sou 100% favorável à filologia, linguística, linguagem, comunicação e defesa do idioma nativo da pessoa. Essa última, geralmente, quem defende sou eu. Agora, sou a favor 100% do poliglotismo, sou 100% favorável da autodidaxia, quer dizer, autodidatismo, mas a pessoa nunca deve sair do seu idioma nativo. Ela deve produzir tudo em outro idioma, milhões de coisas e tal, mas sempre a partir, você está entendendo, do idioma nativo. Por quê? É onde ela tem mais jogo de cintura, onde ela melhora mais no corpo que ela tem, no cérebro que ela tem. Mas agora, filologia, vale a pena estudar sim. Agora, estudar sem pegar os ranços da gramatiquice, dessas bobajadas todas que tem, tá certo? Não sei se entra muito no processo de literatura ou tu acha que não? Não, a literatura é bobagem. A maioria você corta fora porque é muita perda de tempo, porque é só o problema de forma. Forma para mim é só 1%. Conteúdo é 99% para mim. Eu chamo isso de conformática. Conformática. Então, o primeiro é o que é o conteúdo. Depois, entra a forma, formática, que é apenas 1%. É o conforto. Agora, a gente tem que estudar tudo. Quanto mais você souber, melhor. Agora, outra coisa, Sheila, que eu dou muito valor. Eu vivo falando isso aqui quase todo dia para alertar a turma e a gente dar força. É o problema dos dicionários cerebrais. Eu classifico 3 dicionários cerebrais básicos. O sinonímico, o antonímico e o analógico. O analógico é de 10 a 15. Sem seguir essa ordem, ninguém consegue grande coisa nisso, não. Agora, esse é o caminho da polimatia, da erudição, da pessoa entrar com uma linguagem mais nobre, mais avançada, mais culta. A linguagem culta, a coisa mais séria para fixar, tem que ter esse 3 dicionários. O do sinônimo é aquele que ajuda a pessoa no coloquialismo, na exteriorização do processo dos seus pensenes, do ponto de vista da extroversão, da comunicação, da informação. Agora,
o antonímico é que vai ajudá-la a ver o processo da antagonismologia. Você sabe, eu trouxe aqui, por exemplo, mais ou menos uns 9 tipos de antagonismo dentro da antagonismologia, o estudo disso, que é para mostrar como é que o processo do antagonismo, o contraponto, aquilo que é o contra da história é importante. O antônimo, é muito importante o antônimo. E depois, quando a pessoa então entende a sinonímia e entende a antonímia, ela vai começar a pensar então no processo da analogia, que é o processo analítico com comparação, e a pessoa amplia os sinônimos através da ideativo, da ideologia propriamente dita. Por isso que chama, que são as ideias afins, as ideias do dicionário ideológico, que é da ideia, ideativo, entendeu? Ele é maior, ele é mais amplo. Então veja, tudo isso é um processo de lexicografia e lexicologia. Mas agora a pessoa traz isso atrás da testa, na cabeça. O problema é dela. Agora, para isso, ela tem que cuidar da memória, tem que ter uma boa memorioteca, ou mnemotecnia, está entendendo? Dentro do processo, para ela ficar atilada, consciente. É aí que a gente receita alguns remédios para a pessoa, vê a alimentação dela, vê como é que ela dorme. Eu mesmo trouxe um verbete que chama turno mental somático, para ajudar as pessoas quando elas querem avançar um pouco mais. O turno mental somático é uma das coisas mais difíceis que tem. Em matéria da pessoa vivenciar aquilo o ano inteiro. Agora, você está certa. Vamos estudar. Agora, literatura. Literatura ajuda, mas não resolve. Por exemplo, é preferível você escrever um livro de 200 páginas, mas que seja explicitação técnica, pode ser até um livro tipo apostila, do jeito que eu faço, mas que vai dar informação técnica mais lúcida, mais esclarecedora. Isso é a tarefa de esclarecimento. Do que você escrever aí um romance de 1000 páginas, que toda aquela informação está diluída dentro da descrição, da narrativa, disso. Que isso aí é bobagem, é coisa de criança. Você está entendendo? É superficial, é problema artístico. É que a minha dúvida é que, dependendo, se a gente for procurar, assim, academicamente, esse tipo de estudo, o meu medo é de cair no estudo de literatura, que é um... Sempre vai ter, é o que tem mais é literatura. E é uma perda de tempo danada. Então a literatura escreve demais na água. Cospe muito para cima, cai na própria pessoa, isso dá para trás. Perde muito tempo. Vale mais a pena pegar e tentar estudar sozinha, sem entrar... Não, é bom, mas agora se você puder, às vezes, depende do que você está fazendo, às vezes você precisa, por exemplo, do mestrado, precisa do doutorado, você tem que seguir essas coisas. Defende a tese daquilo que eles estão pedindo, vai defender a tese lá, entende? De um autor, de uma autora, alguma coisa nesse sentido, para alcançar seu título, que às vezes é necessário, para você licionar. Agora, na hora que você vai licionar, aí você vai ter mais liberdade de expor. Você vai mostrar exemplo através da sua própria pessoa, o modo de você pensar, tudo muda. Vale a pena. Entende? Entendi. Agora, por exemplo, literatura. Eu estudo tudo, mas eu não dou valor para a literatura. Entendeu? É tanto que eu recomendo. Não fica perdendo tempo demais. Por exemplo, igual aquela pessoa lá que comprou todos os grandes clássicos da literatura mundial e só lê aquilo. Está perdendo tempo. Devia de ler os clássicos mais sérios, técnicos, de ciência, com as coisas todas, porque aquilo vai ampliar a consciencialidade da pessoa, o nível de absorção dos conhecimentos básicos, da evolução dela. Então o problema todo é a gente escolher o que seja prioritário, o mais importante, o ideal, aquilo que rende mais evolutivamente. O processo é ser utilitário com a evolução. Você entendeu? A evolução cosmoética. Então a literatura deve ser posta de lado, secundária, não interessa, não é o ideal. Agora, é muito mais fácil mexer com literatura, é muito mais fácil mexer com crianças, é muito mais fácil mexer com coisas infantis. Mas isso é perda de tempo, nós já fizemos isso demais em vidas anteriores. Agora para frente é mexer com a coisa séria, mais ampla, mais profunda, mais abrangente, para se alcançar cosvisão. Senão, o que adianta? Não é isso? Esse aqui é o argumento. O difícil é escolher certo, na verdade, é ter discernimento para ver se aquilo vale ou não o esforço, né? Então tá. Vamos nessa. Gente, eu tenho aqui umas perguntinhas. Em etimologia, não seria o caso de definir a palavra interexistencial no lugar? É a mesma coisa que pediram, ó. Pegaram aí, ó.
É outra pessoa, tá? É bem longe. Nós vamos trabalhar nessa. Já a nossa chefe lá, a minha chefe de etimologia, a minha professora de etimologia, eu sou aluno dela. Ela vai estudar um negócio lá. Por que nunca termino o que começo? Somente com raríssimas ocasiões. Tem um monte de erro, um monte de S. Raríssimas ocasiões. Olha, na minha terra, com toda a liberdade que eu tenho para falar para você, é o seguinte: falta vergonha na sua cara. Só isso. Tenha vergonha na cara que você acaba as suas coisas, não é isso? Falta vergonha na cara. Uma pessoa que não acaba nada, é falta de vergonha na cara. Brilho. Aqui, ó. O problema é ter vergonha na cara. Vamos ter vergonha na cara. Chega no espelho e fala: fulano, eu vou ter vergonha na cara, vou acabar o que eu fiz. E olha, acabe, nem que tenha chuva de canivete, de faca, de lagarto, vá em frente, seja um javali para terminar o que você precisa. Uma outra coisa, a hora que você conseguir terminar uma coisa e se sentir satisfeito, aquilo vai abrir um novo caminho na sua vida. Isso vai ser muito bom. Agora, para isso, vergonha na cara, que não faz mal para ninguém. No verbete sobre a categoria da mini-peça interassistencial, primeira página, linhas 2 e 3 da seção parafatologia, qual a relação entre o registro estatístico na paraprocedência pessoal da atual consciência? Isso eu já falei, né? Nós já explicamos tudo aqui mais de uma vez. A pergunta chegou atrasada. É o registro que a pessoa fez, eu vou dar só o resumo aí. A pessoa fez o registro, ou seja, ela se matriculou como mini-peça no maxi-mecanismo interassistencial multidimensional, quando às vezes ela esteve lá estudando com o evoluciólogo a PROEX que ela vai desempenhar ou ia desempenhar aqui. Então esse registro ela já é uma mini-peça, ela já está sabendo o que é isso. Muitos da turma de vocês aqui, ó, que chegam aqui, já sabiam o que é uma mini-peça dentro do maxi-mecanismo. Tem pessoa que já chega sabendo isso, já fala para mim: não, eu entendo o que é isso aí. Agora aqui, outra. Existe alguma importância ou relação do parapsepto, do paracérebro, no desenvolvimento do parapsiquismo lúcido interassistencial? Se sim, como fazer para ativá-lo ou desenvolvê-lo? Olha, tudo indica que tudo que está no cérebro tem a sua relação e tem a sua função. Agora, a coisa mais séria que tem, nessa altura dos acontecimentos da nossa evolução, eu recomendo é a pessoa dar um jeito de não manter as energias gravitantes negativas nos dois hemisférios. Eu acho isso mais importante do que a pessoa começar a estudar os detalhes da neurociência para ver o que vai fazer com isso, no símbolo, naquilo, no fronto, nisso, no occipital, nisso. Isso tudo é tolice. A coisa mais séria é ver se a pessoa limpa a si mesma o tempo todo, no sentido de não ter nenhum processo de energia negativa coagulada dentro dos processos corticais, dentro da caixa craniana. Eu acho isso mais importante que tudo mais. Por exemplo, vocês já viram como é que funciona o problema do arco voltaico crânio-chacral. Às vezes a gente tira aquela situação na mão. Outra hora, através do crânio-chacral, se faz uma verdadeira cirurgia invisível da pessoa. Às vezes tem casos que atendo que às vezes até sai com a pessoa. Essa semana foi uma pessoa lá em casa, como eu não estou atendendo aqui embaixo, eu atendi lá no meu escritório. Mas o negócio tinha que prosseguir. Então o que eu fiz? Peguei a pessoa e fui para um restaurante comigo. Ela ficou algumas horas comigo, até que eu vi que a coisa limpou toda. Eu não sei se tinha gente lá nesse... Aqui não tem ninguém que estava comigo lá no restaurante, né? Não. Hein? Ah, Fátima, você viu. Nós éramos comigo 8 pessoas, não é isso? Nós ficamos lá mais de hora, depois que nós saímos daqui. Eu já tinha trabalhado aqui mais de hora, tá certo? Agora veja, há resultado do processo. Todo mundo viu que tinha. Você mesmo viu isso. Então, o importante é isso. É tirar com a mão aquela energia gravitante que não serve mais. Que é, no caso, a energia patológica. E outra coisa, eu assimilo isso, mas não fico com aquilo, eu desassimilo depois. E eu não volto com a energia para a pessoa. Vê se me entende. O arco voltaico é justamente assistencial. Você tira e não volta mais com aquilo, vai limpando. Agora, às vezes, quando o negócio é de muitos meses, ou ele é enraizado, uma sessão só, uma vez só que você faz, não adianta.
Então, eu fiz uma série, eu não sei se você viu enquanto você está lá, você não viu toda. Eu fiz umas 5 vezes, você está entendendo? Tudo em seguida. Isso, ó, você faz debaixo da luz, com pouco presente, tudo. Você só pede para a pessoa relaxar. Mas muda tudo. Você viu, é uma coisa recente. Agora veja, isso pode ser feito em qualquer hora, em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Então, importante, não é o problema cortical propriamente dito. Isso é importante, não há dúvida. A fisiologia, a anatomia, tudo isso é importante para a gente estudar. Mas a coisa prioritária é tirar com a mão a energia gravitante negativa, através principalmente do arco voltaico. Estou investindo na Bolsa de Valores. Há uma operação de aluguel de ações em que se ganha com a queda de uma determinada ação. Gostaria de saber se nessa operação estou indo contra o código cosmoético, já que estou torcendo para que as ações daquela empresa caiam. O problema é a sua consciência, você que sabe. Agora, a Bolsa é um jogo, igual aos outros, só que é um jogo de economia. Se a pessoa entra ali, se tem muitas pessoas nessa história, está tudo certo. E outra coisa, na Bolsa, raramente você vai entrar com pessoas que não têm dinheiro. Só aplica dinheiro na Bolsa quem tem algum disponível. Senão não dá para aplicar. De modo que a maioria, se você entrar com um dinheirinho na Bolsa, você não está fazendo mal para ninguém. Por quê? Todo mundo que está lá é superior a você, tem mais dinheiro que você. Então pense nisso. No verbete sobre a categoria de mini peça interassistencial, segunda página, primeira linha da seção Teoriologia, qual a definição da teoria das singularidades? É uma teoria própria da conscienciologia? Não. A singularidade é um processo de ciência. Seria bom, meu amigo aí, procurar na internet tudo que diz a palavra singularidade, dentro do ponto de vista, por exemplo, da física. Estude o processo da física que você vai ver qual é a teoria da singularidade, por exemplo, dentro da física. Por aí você vai pegar o resto de singularidades que tem. Agora, é lógico que dentro da conscienciologia nós estudamos o processo da singularidade também. Quanto mais firmemente me posiciono pró-assistência, mais satisfeito e autoconfiante eu fico. Parece que finalmente me abro e o amparo consegue atuar. Porém, quando ocorrem os contrafluxos, começo a desconfiar de mim mesmo e chego a pensar que sou uma consciência ressomada e que tudo o que penso está errado. Na sua opinião, onde estou errando? Você está errando na hora que você está com autoassédio. Isso aí está faltando autocrítica. Você não está vendo a hora que você está vivendo submisso ao autoassédio, a hora que você abre mão, abre as portas para no autoassédio, vem o heterossédio tomar conta de você. A pessoa não pode estar com esse processo de labilidade. Uma hora ela está deprimida, outra hora ela está excitada. Isso é bobagem, isso é doença mental. Nós temos que ser a mesma pessoa. Por exemplo, eu aqui, ó, eu posso estar quietinho. Outra hora aparentemente eu estou veemente para falar os meus pontos de vista. Mas olha, meu coração está tranquilo. Aqui, ó. Eu não tenho nada. Então, é muito importante não deixar a adrenalina tomar conta de você. E nem também a cocaína do corpo, que é a endorfina. Eu, por exemplo, eu ando na esteira, às vezes, atualmente, por exemplo, é todo dia. Se eu não tiver cuidado, a endorfina toma conta de mim. Eu fico excitado, quero fazer mais coisas. Por quê? Meu corpo está ativo, eu estou a 1000 por hora. Está tudo funcionando. É um problemão isso para mim. Mas eu estou fazendo isso devido ao processo de circulação. Atualmente eu preciso. Está começando o verão. E eu ando na esteira 5.1 com 76 anos. Isso não é para qualquer um, não, eu sei. Eu não posso receitar isso para qualquer um da minha idade. E, geralmente a pessoa começa lá com 4, 4.0, etc. tal. Anda só 1 quilômetro aí e tal. É por aí. Eu não. Eu estou andando várias coisas todo dia. E outra coisa. Isso é a cocaína, isso vicia. A gente tem que saber como é que faz. Agora veja, você já deve ter percebido, eu tenho disposição, não tem? Eu não mudei minha disposição, eu estou do mesmo jeito. É a vida. Mas então é necessário ver o problema aqui de você ficar estável com as suas emoções e com aquilo que você pensa. Nada de ficar uma hora com autoassédio, outra hora com heterossédio, uma hora na depressão, outra hora na excitação. Isso é loucura. Por quem já está no voluntariado da conscienciologia, atuando em campi conscienciológicos, como estabelecer o limite entre a alta abnegação cosmoética e o exagero na dedicação possivelmente devido à força do atraso?
Olha, a primeira coisa é pensar o que é o workaholism, que é o excesso de trabalho da pessoa. O workaholism. Nós temos é que evitar esse workaholism. Então você vê o nível que você está, até que ponto que você está indo, para não deixar isso passar da conta. É justamente essa última pergunta, é o que eu estava também respondendo aqui antes. Então o problema é você saber como é que você põe adrenalina, endorfina e todos esses neurotransmissores que você tem no corpo, para você saber viver com isso de uma maneira produtiva, sem queimar o seu corpo e sem atrasar também os trabalhos da sua ProEx. Esse aqui é o caminho melhor que a gente pode fazer. Rosa, por favor. Professor, o verbete está mexendo comigo. Olha só, professor, o senhor colocou... Hein? Assim? Chegar assim? Tudo bem. Olha só. Professor, o senhor colocou recentemente, com a menina que saiu daqui, sobre a questão de estudo da literatura e trabalho com criança, nós temos que nos preocupar com coisas mais sérias. Eu me preocupo com coisas mais sérias, mas também me preocupo com a ressoma e com a questão da superdotação. E eu me sinto que eu acho que eu me comprometi com essa questão das crianças, com a ressoma, a questão das crianças. Como que fica? O senhor acha que isso reforça mais essa minha imaturidade que eu já tenho, que eu deveria já estudar coisas mais... Você já viu eu falar sobre a síndrome do infantilismo? Síndrome? Do infantilismo. Sim. Examina isso. A síndrome do infantilismo em matéria de mulher é uma das síndromes mais difíceis da mulher superar. Uhum. Ela sempre dá desculpa, ela tira o corpo fora, ela torna a voltar, ela faz milhões de coisas. Agora, eu não sou contra a criança, eu não sou contra a reaprendência, eu não sou contra a evolução, nada disso. Uhum. O que eu estou falando é o seguinte, a pessoa deve agir com aquilo. Se você desconfia de você, deixa disso e pega outra linha de conhecimento. Nós temos tanta coisa para ser feita, tanta coisa para pesquisar. Agora, se você está desconfiada de você mesmo, cai fora. Na dúvida, é melhor se abster. Eu tenho estudado... Agora, isso pode ser assim do infantilismo. Sim. Eu estudo para genética, para DNA, para fisiologia, né? Você lembra tudo está relacionado à ressoma, quando né? você começou a se comunicar comigo aí, eu falar com você, você precisa ir diretamente aos finalmente. Eu tinha dificuldade para isso. Sim, Você dava muita volta. Dava muita coisa. Você fazia o circunlóquio. Hoje você já está mais direto. Agora veja, isso é processo de criança. Então, você está sendo infantilismo. Por isso que me fez cair a ficha agora é o seguinte, se eu persistir com essa questão de voltar a trabalhar com criança, eu não vou sair dessa maturidade. E tem outra coisa. Você às vezes fala e você fecha os olhos, você vai assim. Já falaram isso. É da síndrome do infantilismo. Você já notou? Meus olhos... Então, o seu problema é o seguinte, você começa a falar agora só com adulto, esqueça a criança. Uhum. Então você tem que falar direto, poucas palavras, olho vivo no olho do outro, assim, aí a coisa muda de figura. Isso é muito meu importante. Filho fala assim, mãe, você já mudou muito, você já mudou muito, eu acho. Porque no início, vocês lembram que ela custava até pegar o veio. Ela rodava tudo até chegar lá. Sempre tinha um preâmbulo enorme. Hoje você não está usando mais esse preâmbulo, você está indo mais direto. Mas ainda pode aperfeiçoar mais isso. E não precisa fechar os olhos. É o cara de bocas que a gente chama. Você entendendo? O olho já é pequenininho. Eu sei, você ainda fecha mais. Então fica assim. Mas se a pessoa, se eu começar a falar, pois é, mas ô Roberto, como eu estava te falando... Professor, então acho que uma boa profilaxia seria eu esquecer um pouco esse trabalho com crianças. Eu acho que vou para a genética, para a DNA. Não. Tá bom, professor. Você é uma menina, né? Caiu tem muita coisa pela frente. Você é uma menina. Eu acho como menina, né, professor? Mas mas uma menina viva. Né? Obrigada, professor. Gente, outra pergunta. Aprofunde o conceito de mega revelação racional. A mega revelação racional, nós temos aí um verbete, não é isso? Não tem? Mega revelação racional. Então seria bom a pessoa entrar no mega revelação racional. Mas eu posso explicitar aqui alguma coisinha só para dar uma ideia. O problema todo é o seguinte, mega revelação racional é o que nós tentamos fazer na conscienciologia.
Todas essas verpões e ideias novas que nós avançamos aqui na Conscienciologia são revelações racionais e megas, elas são grandes. Então, por exemplo, vamos falar algumas delas. Tem mais ou menos hoje aí, que a turma já classificou, mais ou menos umas 50. Mas vamos falar que elas são mais. Por exemplo, Invex, a Recim, a Proex, a Paragenética, o problema do macrosoma, e outras mais. Cosmoética, que é uma das coisas mais sérias que tem aí, né? Essa aí não pode deixar de falar, porque senão o Roberto vai que não. Então, veja, isso aí já tem uma ideia. É uma mega revelação racional. Ela não é doutrinária, católica, ou religiosa, ou ideológica, ou artística. Ela é racional, ela é lógica, ela é baseada em fatos e para fatos. Desde que a pessoa trabalhe com aquilo, dela. Não é uma coisa para a multidão, é especificamente para a pessoa que trabalhe com o princípio da descrença. Então, o problema do paradigma consciencial que a pessoa leva à frente com esse trabalho. Uma outra pergunta. Não possuo uma percepção boa de minhas bioenergias, muito menos consigo manipulá-las. Mas gostaria de saber se numa situação de perigo energético iminente, o mero ato de manter-me alerta já ajuda a impedir a assimilação de energia. Sim, isso ajuda, mas a coisa mais séria é o seguinte, pensa no positivo numa hora dessa. Pensa que você, a sua vontade é uma energia, é uma força. E ponha essa vontade defendendo você em torno de você. Como se você estivesse dentro de um casulo, dentro de uma cápsula. Então pense nisso que isso também vai começar a ajudar. Há algumas pessoas na vida que tinham muita dificuldade, igual você, para desenvolver o processo das energias do parapsiquismo. E eu comecei a expor a essas pessoas para elas se encapsular, fazer um casulo com a própria vontade. Com isso, elas conseguiram começar a ver o que era energia, desenvolver energia e o parapsiquismo. Pode ser que no caso aqui, até que essa pessoa consiga fazer isso. Insista com o assunto, que às vezes vale a pena. Você quer falar alguma coisa? Faz favor. Eu queria perguntar, não sei nem se é apropriado aqui, mas queria perguntar, acho que você já pesquisou sobre o ginkgo biloba, se pode ser isso pode ser auto-aplicado? Não, o caso todo é o seguinte, o ginkgo, ele tem algumas observações sérias que nós temos que falar. Devido ao processo dele ser problema mais sério, que atinge uma série de condições, a pessoa, em primeiro lugar, tem que olhar, através do médico, de confiança dela, se ela deve usar aquilo. Agora, mesmo se o médico falar que ela deve usar, por exemplo, aí 3 meses e parar 1 mês, para ver como é que está o metabolismo, se aquilo está funcionando. E é muito importante, às vezes, ela parar 1 mês assim, que ela vai ver que a memória dela, às vezes, piorou naquele período. Então, ela vai ver que o remédio realmente está melhorando. A concentração mental e o problema da memória propriamente dita. Agora, outra coisa. Ela deve tomar o ginkgo biloba, que é o que a gente mais receita aí, que os médicos tomam, e não aquele que o farmacêutico receita. O genérico, às vezes, não tem a mesma potência. Agora, o Tanacan, ele é mais caro, mas tem a mesma potência, é o que funciona melhor. Então, a pessoa tem que tomar o Tanacan, um na hora do almoço, outro na hora do jantar, durante 3 meses. Geralmente, se a pessoa é mais sensível e ela não é muito intoxicada, às vezes com 1 mês a memória já melhora. A maioria melhora com 3 meses se ela resiste àquilo. Agora, o que se passa? Ela deve tomar esses comprimidos no meio da comida de sal dela, para proteger mucosa gástrica, fígado, etc. Tal. Agora, se durante 3 meses, por exemplo, no 2º mês, ela sentiu que está com boca amarga de manhã, entende? Na hora que acorda, precisa ver se aquilo não é alguma coisa do fígado, que às vezes ela tem um processo de hepatopatia, algum distúrbio hepático, que não tem nada a ver com o ginkgo biloba, mas que o ginkgo biloba, às vezes, não vai dar certo. É a comorbidade. Então, o negócio da comorbidade tem que ser visto aí. Você está entendendo? Então, se a pessoa tem boca amarga, ela deve parar com o ginkgo biloba, para aí, por exemplo, 3 semanas. Depois, continue e vê o que é. Se for o ginkgo biloba, vai dar de novo. Então, a pessoa tem que ver porque ela está com algum processo hepático.
Aquilo às vezes já era antes de começar a tomar o ginkgo biloba. Então, outra coisa séria, o ginkgo biloba, ele é receitado mais para concentração mental. Mas a concentração mental é a base de todas as propriedades e, vamos dizer, atributos mentais somáticos da pessoa. Associação de ideias, o juízo crítico, inclusive a memória, é derivado disso. Então, na hora que melhora a concentração, quase sempre vai melhorar também os processos da memória. Agora, a maioria das pessoas que se adaptam bem com o ginkgo biloba melhora a memória mesmo de uma maneira escandalosa. Todo mundo vê que melhora. Então, minha mãe sabe que ela faleceu de Alzheimer, eu mesmo comprava dela, eu sei que tem essa diferença, tem uns que não tem nenhuma qualidade. Não, aquilo não adianta, isso é tapiação. Genérico a gente tem que escolher se os médicos tomam. Mas então, se o médico não toma genérico, não deve tomar. Essa aqui é a orientação técnica, política, que eu uso quando era acadêmico de medicina. Faz só 60 anos. Então, mas eu pegava um de vez em quando, eu tive que tomar muito remédio por causa daquelas coisas de bexiga, maluquice lá. E aí eu sinto, a gente até falou isso, né? Acaba usando mais para a memória, às vezes, do que memória. Mas, então, usava um ou outro, aquele negócio quando, né, você está tratando... Mas na hora que você vai usar, o genérico que tem aí é água. Não, eu queria saber, comprando do bom, né? Comprando do bom daquele que os médicos usam. Pois é, o Tanacan. A dosagem, então, eu posso ajustar mais ou menos por mim, não, né? O Tanacan já vem todo revestido, tem metal em torno dele. Mas é dosagem única? Pois é, não, já tem tudo arrumadinho. Então, mas ele é confiável. Tecnicamente falando, do ponto de vista farmacológico, ele é melhor. Estou perguntando que o meu plano de saúde lá do Rio não deu para trazer para cá. Até parece que eu sou dono do laboratório, não tem nada a ver com isso, não. É que eu faço tudo aberto. Mas então, mas aí a gente pode usar uma dosagem padrão dessa, isso que eu queria saber. Não, a dosagem é essa e não tem outra, não. É só essa mesmo, tem que ser assim. Senão não funciona. Não é tapiação. Tá bom. Eu ia falar um negócio que agora não tem ninguém. E eu estou fazendo uma besteira, porque eu estou criando um monte. Você já me dá muito trabalho. Você vai tomar ginkgo biloba, vai ficar pior para mim. Não. Minha memória está com fala, o que é que você quer? Tanta medicação. Então eu queria saber isso aí, né? Não, outro dia eu mandei uma observação sobre... Teve aniversário da reaprendência, né? Outro dia, e alguém veio criticar que o pessoal não ia muito nas cidades e tal. Eu mandei, acho que não sei se foi lido isso. Mas que eu acho interessante. Não estou tomando dores de ninguém, não, mas em qualquer empresa, né? Eu trabalhei em multinacional, um monte de gente trabalha em empresa média e grande, tem centros de referência né, em assuntos específicos, de áreas específicas, ou a própria sede serve de centro de treinamento geral. Então não tem nenhum absurdo das pessoas virem com alguma periodicidade, né? E em alguns casos em que tem a solicitação de grupo, se fazer, porque é uma coisa assíncrona, não tem como as pessoas ficarem rodando o mundo todo para dar treinamento, uma coisa assim, não tem lógica. Só precisa atualizar as performances. Exatamente, então eu que estou sem dinheiro nenhum, venho toda hora para cá, então uma viagem anual não tem nada demais. Não estou tomando dores que eu nem conheço a reaprender. Isso é uma boa. Mas é uma coisa que não tem lógica, né? Qualquer empresa faz isso de referência. Muito bem. Vai em frente. Faz favor, o microfone é esse aqui. Bom, pessoal, nós estamos aqui para atualizar em relação ao tertuliário e amigos da enciclopédia. Estamos aí na campanha da arrancada final para as obras do tertuliário, com aquela proposta das 15 cotas, inicialmente eram 16 cotas, de R$10 mil cada uma, e agora nós já conseguimos 2 cotas. Então faltam só 14 cotas. Já conseguimos levantar aí dentro dessa campanha R$20 mil. Então, lembrando, quem ainda não teve contato aí com essa proposta, os teletertulianos também, são cotas de R$10 mil. Quem puder ajudar, para que a gente possa finalizar as obras do tertuliário. Além disso, se a pessoa não tiver os 10 mil, ela pode se juntar com outras pessoas, por exemplo, numa unidade, 10 pessoas, cada uma dando R$1.000, formam uma cota. Então, ajudar nesse sentido para que a gente consiga aí fechar o valor restante para concluir o tertuliário, ok? Pessoal, nós estamos chegando aí já nos 315 amigos da enciclopédia, e hoje eu queria dar um recado para as pessoas que já são amigos da enciclopédia e que estão vencendo ou estão para vencer a inscrição, né, no programa.
a importância de fazer essa renovação de extrema importância, tanto quanto a pessoa que está se tornando amigo pela primeira vez. Porque o que acontece? A gente tem esses 303 amigos, e para vocês terem uma ideia, em dezembro vão vencer 35 inscrições. Então, isso, na verdade, isso vai ser um déficit de 35 pessoas em dezembro. Então, a gente queria pedir para as pessoas que estão vencendo o programa agora em novembro e dezembro, para procurar a gente. Se por acaso não puder fazer a inscrição, a renovação individual, a gente pode tentar arrumar uma outra pessoa para dividir, mas que a gente consiga manter esse número atual que nós estamos, para que a gente possa crescer. Senão, a gente põe 10, sai 5. Põe 15, sai 12. Né? Então, é importantíssimo isso. A gente está à disposição de vocês. Vocês podem checar com a gente quando que vence a data do programa e a gente pode conversar. Tá bom? Mas então, minha gente, sobre então a categoria de mini peça, todo mundo aqui já está bem categorizado. Como mini peça interassistencial, depois de toda essa fala que nós tivemos aqui. Para cada personalidade-chave da escala da evolução das consciências, há um período médio de tempo em que cada uma dessas consciências se manteria sem assédio? Não, o problema todo é isso não. A pessoa vai evoluindo, chega num ponto que ela não tem mais assédio. Quer dizer, ela vai ter o assédio sempre, mas ela não vai se importar com isso, ela supera o problema. O problema não é não ter assédio, todo mundo sempre vai ter. Quanto mais ele fizer assistência, mais assédio ele tem que ter. Agora, o problema é você ultrapassar, superar, vencer o problema da assimilação do assédio das outras consciências. Isso é que é a dispecificidade. Há uma diferença básica dentro do processo. Agora, não tem nada disso de período, não. Um período agora, um período, não existe isso. É a pessoa que ela vai chegar num ponto que ela deixa de ser assediada. Agora, para isso, primeiro, ela tem que desassediar a si mesma. Em outras palavras, quanto tempo a consciência vulgar mediana fica sem assédio? Isso aí pergunta para ela. A maioria não fica quase que nada, está assediado o tempo todo. E a maior prova disso é que você põe o arco voltaico na pessoa, você vê 90% de todo mundo aí está com energia gravitante lá emplastada. Ela está lá engessada, ela está lá fossilizada na cabeça da pessoa, às vezes meses, anos. Então isso é um fato. Quantos de uma consciência lúcida fica desassediada em média? Também isso é besteira. Isso depende dela, como é que é. Nós podemos ser uma isca lúcida, ela não vai ficar, ela fica alguns minutos, depois aquilo sai tudo, sai na hora. Não tem nada desse negócio de ficar dias, não existe isso. Quem fica dias assediado é assediado. Veja assim, o nome já está aí, já está falando o que é. Agora, e o tenepsista? O tenepsista real, veterano, ele já não tem mais isso. Porque ele já alcançou, às vezes, um processo. O veterano, por exemplo, já tem uma OFIEX. Ele já está no caminho da desperticidade. Ele já não tem mais isso. E o conscienciólogo ainda não desperta. Esse aí tudo é possível. O conscienciólogo é colocado até antes. O Urubu observa aqui, que o conscienciólogo vem antes do desperto. Então, ele ainda não tem, ainda tem assédio, tem as coisas todas. Por isso que a gente tem que estudar muito a conscienciologia para ficar livre do assédio. Não é isso? Conscienciologia é para isso. Mas então... Agora, professor, só para entender um pouco mais de perfilologia e da mini-peça, exemplos como o do Eduardo Said, né? Do Rambaud, lá da universidade, lá o diplomata, esse pessoal não tinha ideia exatamente de interassistenciologia, nem de tenente. O que favorece que pessoas, vida após vida, possam hoje chegar e ter uma ideia mais clara de mini-peça? Será que a gente poderia estabelecer esse tipo de relação? A coisa mais séria é quando a pessoa caminha para a interassistencialidade consciente por ela mesma. Se isso acontece, tudo abre, né, o caminho dela. A base é essa. Interassistencialidade é quando a pessoa deixa o egão. O problema que atravanca todo mundo é o egão, é o umbigão. É onde tem o egoísmo e o orgulho, que são os dois que sustentam mais a situação. O orgulho é filho do egoísmo. Tudo deriva disso. Agora, tudo é o egão. Observa, é muito fácil observar.
Olha aí, de modo geral, essas pessoas, as personalidades de uma cidade, ilustre, essa coisa toda. Vê o tamanho do ego dessas pessoas. Eu não estou falando para você ver artista, não. Vê outras áreas, outras linhas de conhecimento. Porque artista, tudo tem um egão muito grande. Mas não é isso. Olha os outros, para você ver o egão dessas pessoas. Tem político que é super, um egão enorme. Tem outro que mas ele tem um low profile, sabe conviver com as outras pessoas, já tem um nível de igual para igual. É tudo diferente. Olha o low profile, só você entender. Ao mesmo tempo, veja o strong profile positivo. Aí depois você vai ver a pessoa que tem o egão, que é o patológico. São 3 coisas totalmente diferentes. 3 níveis diferentes de personalidade. É por aí. Agora, o que é que você não está entendendo mais? Pergunta tudo. Por exemplo, para a gente pegar algo atual, tá? O Barack Obama, tá? Sem fazer nenhum vínculo, mas ele teria alguma... Ele não faz tenente, estou falando de paradigma consciencial, ele teria um vínculo, um princípio de ideia de mini-peça? De ideia o quê? De uma mini-peça? Interassistência. Ou melhor... Isso aí precisa perguntar para ele para ver. Mas agora, isso que nós falamos de mini-peça, ele não tem, não. Eu sei, entendo. Não pode ter. Agora, falando no Barack Obama, você lembra o que eu falei que era um perigo eles acabar com ele lá? Você viu os rapazes que prenderam, queriam matá-lo? Vocês viram isso? Eu falei isso faz quanto tempo? Faz um mês. Agora, aconteceu tudo do jeito que eu estava falando. Prenderam os rapazes, etc. Skinheads, não sei o que é, queriam matá-lo, né? Para valer. Mas então, o que mais você está achando? Não está claro. Outra pessoa aí, outra personalidade, examina isso. Por exemplo, você acha que você acha que o Bush tem alguma coisa disso? Lógico que não. Ele veio diretamente da baratosfera? Não deve ter vindo, não. Ele não veio. Mas veja, tem um rabo lá dentro, tem um pé lá dentro, ele tem, né? Por exemplo, vamos lá, alguém que escreveu muito, lá o Myers, por exemplo. O quê? Vamos lá, o Richer, por exemplo. Ele tinha essa ideia. O Richer já tinha alguma noção das coisas mais avançadas. Se você vai ler a vida dele, já viu a vida dele? Sim. O prêmio que ele recebeu, as coisas que ele pesquisou. O homem já tinha alguma orientação, tinha. Já não sabe o nível, mas tinha. Ele não era bobo, não. Ele fez classificação dos fenômenos parapsíquicos, você tem uma ideia? O homem não era bobo, não. Ele dava valor para o processo multidimensional. Para você saber quando é que uma pessoa tem um pé no processo extrafísico, na intermissão, olha o problema parapsíquico dela. O Richer é um exemplo disso. O outro que tinha é o Bozzano, Ernesto Bozzano, ele também tinha. E é tudo gente do século XIX ainda, né? Coisa séria. Obrigado. Tá certo? Mas então, Thaís. Professor, quando a gente está sob muita pressão intra e extrafísica, enfim, sob assim, desafios, né, evolutivos, o que a gente faz? Porque tem uma hora, parece que você fala assim, não vou aguentar. Eu falo, não, preciso aguentar, que o negócio ainda não terminou. O que a gente precisa ter nessa hora que a gente está quase, vamos dizer assim, desistindo, entre aspas, né, ou fraquejando para não fraquejar? A coisa mais séria é fazer uma reflexão mais profunda e escrever as resoluções pessoais. O que é mais importante dentro daquele contexto? E guardar aquilo com a pessoa. Esse é que é o caminho. Agora, não deve fazer, vamos dizer, se fraquejar na hora que não deve, num processo qualquer. É levantar o ânimo. Isso é bobagem. O problema é fazer o reerguimento, o soerguimento. É a pessoa sair do buraco. A pessoa sair ali entende? Que tem a questão, por exemplo, de prazos, né? E o ansiosismo. E a gente sabe que tem que... Mas isso é bobagem, isso aí é besteira. Você chega da seguinte maneira, não, eu não vou ser comandado nem pelo tempo e nem pelas coisas humanas. Eu tenho que superar. Minha consciência é superior a isso. E acabou. Escreva no papel e siga aquilo e não interessa. Seja javali. Constante, perseverante, tenaz. Esse é o caminho, não tem outro jeito. Tá bem, obrigada. Tá? Como é que nós estamos aí hoje? Tem muita gente? É?
Então a gente já passa. Hoje tem 15 verbetes aqui para a eleição, que está aqui na sua mão. Então, pessoal, a gente tem 3 recados e a gente vai acabar, para finalizar hoje 5 minutinhos antes, 10 minutinhos, porque vão cortar a luz aqui no TAEC. Nós tivemos hoje 22 votos online, perguntas via internet respondidas 14, assinaturas no livro de presença 56 e perguntas aqui atendidas pelo Valdo 14 também. Os recados são Marcelo Pasculin, Rose Salles e Thaís. Vamos lá, verbetes para amanhã. Adorno consciencial, agenda vazia, antidoutrinação, atrator, coabitante, coativação atributiva, coleta seletiva, consciência retardatária, consim large, consim problema, cuidadologia, deslanche existencial, evitação da evitação, flexibilidade cognitiva, hibernante. Marcelo Pasculin. Boa tarde a todos. Gostaria de perguntar o seguinte para vocês. Quem de vocês aplica a técnica evolutiva? Quem de vocês aplica Invexis? Quem de vocês aplica Resex? A essas personalidades nós convidamos para aprofundar o tema no curso Formação no Invexólogo. Lá nós vamos debater sobre como acelerar a evolução e a aplicação dessas técnicas evolutivas. Será 20 a 24 de janeiro de 2009, de terça a sábado. Aproveite as oportunidades de desconto. Contamos com você. Obrigado. Pessoal. Oi, pessoal. Só um minutinho, por favor. Nós vamos realizar hoje um debate. A entrada é gratuita, tá? Franca. Hoje à noite, aqui mesmo nesse auditório, às 19 horas. É um debate sobre os desafios da escrita. Vão estar presentes o Conselho Científico da Unicim, a Editares. Quem mais, Thaís? Conscienciografia em debate. E um aluno do curso, né, e presente hoje, vai ser sorteado também para participar desse debate, dessa mesa, né? E a ideia, gente, a gente está abordando tanto os desafios iniciais quanto os desafios continuados da escrita, né? Para todos que estão escrevendo. Então, todos estão convidados, é gratuito, é aberto, e acho que vai ser um espaço bom para a gente polemizar. 19 horas, aqui mesmo nesse auditório, tá bem? E agora eu gostaria, assumindo o ego de reaprendência, de fazer um convite a todos. Nós teremos, sexta-feira que vem, dia 7 de novembro, uma aula aberta às 15 horas, lá na sede da Reaprendência, com o professor Luiz Antunes, sobre retilinearidade pensênica. Então, vale a pena todos participarem. Obrigada. Para amanhã ganhou o verbete antidoutrinação com 13 votos. Obrigada, até amanhã.